eu tenho uma palavra para você. O que eu vou falar com vocês hoje? Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de colocar lá no sininho lá para receber as notificações, porque é bênção para mim e para você e para todos que você compartilhar. A palavra que eu tenho para falar, uma palavra de Deus, que é mediante o que está acontecendo no mundo, na face da terra, com tanto essa evolução de vírus, essa situação toda, eu venho trazer uma palavra de Deus para você a respeito do medo. Do medo. O medo é uma palavra tão pequenininha, ó, M-E-D-O. Medo. Só que esta palavra, se você não controlar, ela pode tornar-se crônica em sua vida. O que é o medo? O medo, todas as pessoas têm. Porque se eu não tivesse medo, eu ia me aventurar quando tivesse um assaltante próximo, ou vinha em cima de mim, ou da pessoa, ou de pessoas às vezes que eu nem conheço, vem assaltar. Quando chega naquela direção, eu iria, se eu não tivesse o medo, eu iria o quê? Avançar na pessoa, tirar o revólver e nem ia pensar que eu podia ser morta. Então eu tenho que ter, para me cuidar mesmo da minha vida. Isso é o que Deus colocou, é a natureza da pessoa mesmo. Tem que ter o medo. Só que eu venho falar com vocês um medo excessivo. Um medo que a pessoa adquire não controlando. O que quer dizer o medo? O medo quer dizer um estado afetivo suscitado pela consciência, que te deixa e ter um estado, um sentimento ameaçador. O medo, se você não controlar, ele torna ameaçador. O que acontece com esse tornar ameaçador? Gera em você ou um medo real, que é o que eu falei lá que todo mundo tem, né? Ou um medo irreal. O que é esse medo irreal? É um medo que vem direcionado na sua mente e te coloca no potencial de um grau bem alto. E que se tiver esse grau alto, o que acontece? Não pode ser. Você faz o quê? Você fica com ansiedade, com fobia, com depressão. Isso só por causa de um medo que não controlamos, que pode ser mesmo de algo que aconteceu com você no decorrer da sua existência, ou de um passado seu, ou de uma infância. Tudo tem que ser tratado de um termo espiritual, certo? Mas isso a gente vai falar em outra oportunidade. Voltando sobre o medo que você não controlou, né? Que não controlou, que é o medo deixa eu ver aqui que eu falei agora. Irreais, este medo irreais, que é o medo que acabou surgindo com você. O que é que surgiu? Enfermidades. A enfermidade foi a ansiedade, que deixa você acelerado, seu coração, a sua mente muito acelerada. Você começa a suar, palpitar o seu coração. Você sabe de alguma notícia, aquela notícia, ou você tem alguma ansiedade para realizar aquilo que você tem que fazer, ou enquanto você não executa aquilo, quem trabalha em algum ambiente, alguma coisa assim, não consegue tirar aquilo, não consegue dormir. Gera ansiedade porque já teve um crônico do medo. O que gera também fobia? O que é fobia? Isso tudo também, mas
que você não consegue ficar no lugar fechado, em carro fechado, não consegue elevador. Tudo gera em você o quê? Uma fobia. Tudo que não controlou o quê? O medo. Outra coisa que eu vejo é mais crônica ainda, que é a depressão. Quando a pessoa não controlou o medo e gerou tudo isso, o que acontece? Gera uma depressão. Essa depressão coloca você, além disso tudo, dentro de um quarto, ou não querendo conversar com ninguém, ou em pânico total na sua vida, desacreditando de você mesmo. Isso tudo por falta de um controle que aconteceu, que não foi lá no ponto, e aí surgiu o medo, que é um medo irreal, né? Que já tornou crônico, e esse medo irreal surgiu isso tudo em sua vida. Na vida X, não na sua vida que você está assistindo, que eu não estou profetizando. Numa vida X. E o que eu tive, missionária Helena, de trazer isso? Porque muitas pessoas não estão tendo o medo real, que é aquele medo que olha a reportagem, né, desse vírus que está ocorrendo e simplesmente leva no medo real para se prevenir. Mas só que tá levando pro irreal, em pânico. Tá prevenindo, mas está com temor. Dentro deste temor, desse vírus, eu quero trazer 2 etapas que os estudiosos online dos médicos dos Estados Unidos trouxeram em tese e comprovaram mesmo, segundo aos estudos, em que, através do pânico, medo, tudo gera o quê? 2 estados na pessoa. Por isso que é o medo real e irreal, que gera em você 2 algo que chama, através dos estudos, nocebo e placebo. Vamos falar um por um para entender. O nocebo, N-O-C-E-B-O, o nocebo, ele faz o quê? Ele é um lado do medo negativo. Tudo que você pega de reportagem, você leva naquele máximo. Vai morrer, vai passar por situações, todo mundo vai passar isso, vai perder o serviço, não vou ter as coisas para alimentar. Isso torna o medo nocebo, aquele medo radical negativo. O que eles deram, especialista? Um exemplo sobre, um exemplo muito assim, ruim, que eu não gosto de falar sobre isso, não gosto de falar em termo de profetizar em cima, mas vou dar um exemplo de uma pessoa que foi no consultório e constatou que ela estava num câncer. E esse câncer, ela podia fazer a quimio, podia fazer a rádio, mas mesmo assim, o tumor que estava lá dentro, ele não ia ceder, que a pessoa já tinha dias contados de morte. Só que quando essa pessoa voltou, tô dando exemplo de uma pessoa X, só tem X a Y, só que esta pessoa, quando ela voltou dentro do consultório, a pessoa nocebo, que o medo já estava nesse coisa, o médico podia falar com ela assim, olha, foi ótimo a quimio, a rádio, a gente pensou que não ia ser, porque quem faz o milagre é Deus, não é médico, ele só verifica. Só que o seu tumor diminuiu. Glória a Deus! Só que a pessoa nocebo vai falar assim, a mente dela já está pessimista, negativa. A mente desta pessoa X
O que que a pessoa vai fazer? A pessoa já com medo crônico, nocebo, ela vai virar e falar assim, eu vou morrer mesmo. O médico tá falando assim, ó, diminuiu o seu tumor, Hanai, que chua. Tu vai ter vida, Rabai, achua. E a pessoa que gera o medo tá falando assim, não, eu vou morrer. E Deus já fez um milagre, que o tumor diminuiu e vai ser curada. Mas ela tá falando, eu vou morrer. Igual a pessoa nocebo, a pessoa que está, isso é de estudioso, tá? A pessoa já está ali, já está com medo, não, eu tenho essa idade mesmo, não, eu não posso sair, não posso comprar, não posso ficar sem. A máscara tem que prevenir, que é para prevenir, né? Igual o medo, eu tenho que prevenir o medo real, tem que ser prevenido. Um irreal que começa, né, a ter esse monte de isso, esse monte de coisa que gera a pessoa nesse nocebo. E o que acontece? A pessoa, você pode falar o que for. Igual esse vírus, a pessoa pode falar o que for, a pessoa pode falar, eu posso ficar aqui falando de exemplo de A e Z, de coisas também fora desse vírus que aconteceu comigo, de curas, e a pessoa nocebo, negativa, pessimista, a pessoa vai falar assim, com você aconteceu, mas comigo não vai acontecer. Você tem essa fé, mas eu não tenho. Mas aí o Senhor entra para te falar que aumente a tua fé, porque vai acontecer o milagre. Nada é impossível a Deus. E vamos falar, e aí, essa pessoa nocebo, ela lê bula e ela passa todo o mal que está naquela bula, porque ela acredita nisso. Porque o medo gerou nela aquela expectativa que tudo aquilo vai acontecer. Outra coisa da pessoa nocebo. Dei um exemplo também que uma pessoa Y, ela tem uma antena de celular, e essa antena de celular, com todas aquelas luzes, aquelas coisas, falou assim, olha, isso aí vai trazer uma irradiação para você. E dentro dessa irradiação que a pessoa falou lá, né, não é receituário, agora é uma coisa que traz a bula, não é bula também não, esqueci o nome, que fala a especificação daquilo quando você compra, o que que não pode, né, especificando lá. E essa pessoa, gente, o nocebo, o que ele faz? Mas isso, gente, não é motivo de rir, não. Eu tô rindo por causa da situação. Não é por causa daquilo que a pessoa passa. Porque é digno de a gente estar. No finalzinho você vai ver como que é o tratamento disso da pessoa. Não descartando as pessoas que trabalham na medicina, porque elas trabalham em cima disso, de ajudar as pessoas, né? Não falando aquilo realmente que ela tem que fazer, mas naquele banho-maria para a pessoa ficar indo, ficar lá, né? Mas a gente sabe, mas tudo bem, não quero entrar nisso, que cada um tem a sua profissão. Então, esse nocebo, ele leu tudo isso, que a antena se ligasse, aquela antena de celular, ela ia prejudicar. E colocou um monte de coisa, vai te prejudicar nisso, você vai ter entre muitos, uma lá, que ilustrou que você vai ter uma dor na cabeça muito forte. Aí olha essa pessoa Y, o que ela fez? Ela chegou em casa com a antena desligada, ela ficou com a dor na cabeça forte. Só porque ela leu e através daquilo negativo na mente dela, sem ela nem ligar a antena de celular, ela teve a dor na cabeça forte. Porque o medo ficou crônico, ansiedade, fobia, depressão, chegou nessa irreais, e surgiu o medo em reais, e surgiu esse aí que é o medo nocebo.
que qualquer coisa que a pessoa falar para ela, ela tá na parte negativa e ela nunca vai estar em outro âmbito. Tem muitas pessoas que, né? Mas vamos deixar mais para frente, eu vou falar. Vamos ver aqui outro medo que tem o medo placebo. O que é o medo placebo? Que é o medo racional. O medo real, quer dizer. O medo real, que eu estava estudando outra coisa. O medo real. Então, esse medo real, ele gerou o que na pessoa? Placebo. Placebo. Esse placebo é o que? A pessoa o quê? Positiva. Positiva. O que é uma pessoa positiva? Ela recebe um diagnóstico e o médico deu o mesmo exemplo, né? Ela recebeu o diagnóstico, só que o médico, ele pegou um remédio de água com açúcar para fazer esse teste. E entregou para essa pessoa placebo. E ao entregar para essa pessoa placebo, o que aconteceu com essa pessoa? Foi curada. Aleluias. Essa pessoa foi o quê? Curada. Mas ela foi curada por quê? Porque a mente dela não estava confiando no que foi o diagnóstico. A mente dela estava confiando porque ela tinha um medo real. E este medo normal que nós temos gerou nela o placebo, que é cientificamente falando, que gerou nela o quê? Positividade, confiança que aquilo vai ocorrer. Então, se ela tomasse um remédio para diminuir o tumor correto, através daquilo que eu vou falar agora, a guria mesmo, através do positivo nela, ela gerou o quê? A cura. Mas isso tudo gera, por que gerou isso? Vamos lá? Sair da ciência, dentro da ciência, mas entrando no contexto espiritual? Aleluia! Eu vejo aqui a palavra de Deus que fala, tem muitos outros exemplos, tá, gente? Mas eu estou resumindo para não ficar muito grande e vocês não dá pra coisa. O medo também provoca estresse, tá? O neurologista viu claramente isso, que o medo provoca estresse. A palavra de Deus fala em Josué 1:9. Fala assim, ó. Não fui eu que ordenei a vocês? Seja forte e corajosos. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde andares. Josué 1:9. Outra palavra de Deus fala sério, onde não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. O 7, o versículo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. O que isso tudo gerou na pessoa? A pessoa precisa de alimentar dentro dela o quê? Uma esperança. Essa esperança ela é gerada por quê? Por uma fé. Se você não tiver uma fé, você não gera esperança. Se você não tiver esperança, você não gera fé. A fé gera esperança, a esperança gera fé. Andam juntas. Então, através disso, a palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Quando tiver oportunidade de ler, tudo para você alimentar sobre você a fé. Se você tem esse medo excessivo, alimente a fé sua com o quê? Com as coisas do alto, com as coisas de Deus, com livros, com positividades, né? A respeito de Deus, não é de engano,
né? Porque muita gente pega livro que não te ensina, não te instrui a alimentar o seu espírito, te confunde mais ainda. Então essa palavra, ela nos traz o quê? Ela nos traz uma intimidade com Deus, que gera o quê? A confiança alicerçada na fé. Simplesmente. Então, missionária Helena, você falou que isso tudo que aconteceu, que gerou do medo, é porque a pessoa não teve fé? Não teve. Ela não acreditou que aquilo poderia ser real na vida dela. Ela não acreditou. O que é uma fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, aleluia, mas eu espero que aconteça. Eu não vejo, mas eu espero. Mas dentro desse contexto, que nós vamos falar mais para frente em outro vídeo, tem a vontade permissiva de Deus em todas as coisas. Você pode estar dentro de uma situação e Deus pode mover as águas e você ser transportado, né? Movimentado, estou falando no contexto de fé, e o Senhor fazer que a sua vida mude de água para o vinho. Isso é porque aconteceu. Mas quando você está numa situação e você não sente que essa situação é o mover de Deus, então não tome decisão que Deus não vai te conduzir, porque Deus conduz mesmo. Tem muitas pessoas que falam, você não pode espiritualizar tudo. Pode sim, porque através da fé, ela gera em você uma confiança, gera em você um milagre, e você não coloca a mão onde que não é para, né? O medo é aquele medo que você possui, real, e o irreais. Fica com R$1, porque é um medo que te traz uma confiança alicerçada numa fé que tudo vai passar e tudo vai mudar, e sua vida não será a mesma depois desse grande reboliço que Deus está fazendo na face da terra. Eu agradeço todos que estão participando e ouvindo estas mensagens que Deus tem me direcionado. Vai aí mais uma palavra de Deus ao seu coração. Amém?